Quero ler uma palavra na Bíblia Sagrada, na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4 e no versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 5, ele escreveu assim: há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então, quando Paulo fala que há um só Deus, ele está dizendo que existe apenas um Deus verdadeiro. Porque nós sabemos que existem vários deuses. Muitas pessoas, muita gente adoram deuses estranhos. São pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos numa pesquisa, a Índia é um país que 80% da população são idólatras. Ou seja, 80% da população da Índia adora a vaca, tem a vaca como o seu Deus. A vaca na Índia é um animal sagrado. Entre outros países que tem o rato, adoram outras coisas a não ser o nosso Deus verdadeiro. Então Paulo, o que ele estava querendo dizer? Estava querendo dizer que a fé verdadeira é num Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso, é o único que existe, é o que criou os céus e a terra. Só existe um Deus verdadeiro. Então, quando Paulo fala há um só Deus, um só Senhor, ele está dizendo que existe um só que é verdadeiro. Os outros são falsos. O próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E quando ele fala da fé, é o mesmo sentido, é o mesmo significado. É uma só fé, ou seja, uma fé que não seja no nosso Deus, é uma fé em vão, uma fé vã. Os Salmos falam que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, outros confiam na sua própria força. Tem pessoas que adoram muitas coisas que não levam a nada. A pessoa vai adorar o ano inteiro, a vida inteira, e não vai acontecer nada, porque é uma fé vã. Então, quando Paulo fala há uma só fé, ele está querendo dizer que existe apenas uma fé que é verdadeira. As outras crenças são fé vã, que não vão levar a nada. E ele ainda fala há um só batismo. Então, quando ele fala que há um só batismo, é o mesmo sentido. Ele está querendo dizer que o batismo verdadeiro, existe um batismo. Existem várias maneiras de se batizar, né? Existem várias idades de se batizar. Tem o batismo que é o batismo por imersão, que é o batismo que mergulha todo o corpo dentro da água. E tem o batismo por aspersão, que é aquele batismo que só joga um pouquinho de água na cabeça. Existem também várias idades de se batizar. Pessoas que batizam criança, tem pessoas que batizam adolescentes, pessoas adultas de idade. Ou seja, existem várias idades também para ser batizada. Então, o batismo que Paulo falava, ou que Paulo falou na sua carta aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 5, é que existe um só batismo. Ou seja, o batismo verdadeiro é um só, não tem outro batismo. E o batismo que está escrito na Bíblia, o exemplo que foi dado na nossa Bíblia, porque a nossa fé tem que ser baseada dentro da palavra de Deus. Quando eu era criança, eu me lembro que os meus pais me ensinaram tantas coisas
maneiras diferentes. E se eu perguntasse para eles, mas aonde que vocês tiraram essa base? Ah, foi os meus pais que me falaram, foi os meus avós, os meus familiares antigos. Mas depois que eu fui conhecer a palavra de Deus, eu vi que aquela fé, era uma base que eles estavam tomando em homens. Não é uma fé baseada na palavra de Deus. Então o batismo que Paulo fala é o batismo da Bíblia. Então o batismo da Bíblia é o que Jesus nos ensinou. A Bíblia fala que João Batista estava batizando no Rio Jordão. E Jesus foi ter com ele para ser batizado por João Batista. E João Batista, a princípio, se opunha em batizar Jesus. Ele falava, mas Senhor, careço eu de ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus fala para João, João, é bom que se cumpra as Escrituras. Então, o que aconteceu? Jesus, ele se batizou ali para servir de exemplo para nós, para ensinar a nós o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é aquele que Jesus nos ensinou. Que Deus possa nos abençoar, possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para podermos entender a verdadeira vontade de Deus na nossa vida. Não adianta a gente crer em tanta coisa, mas não crer em Jesus, que é o Filho de Deus. Não adianta a gente crer em vários deuses que não é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o que criou os céus e a terra. Não adianta a gente ser batizado por outro batismo, mas que não seja um batismo que está escrito na Bíblia, uma base baseado na palavra de Deus. E Jesus ainda dá uma advertência. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então há uma advertência, existe uma necessidade de batismo. Então você pode se perguntar, mas é preciso ser batizado? Sim, precisa ser batizado. Qual a idade que eu preciso ser batizado? É quando você entende que o batismo é para a remissão dos pecados. O batismo é para perdão dos pecados. O batismo é para nascer de novo. Aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. É aquela palavra que Jesus falou para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Quem gostou, compartilha. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é.